Molica, o ex-juiz deve alguma coisa ao PT? Deve alguma indenização ao país por eventuais prejuízos cometidos por ele no comando da operação? É até estranho falar, ele era o juiz, né? Mas ele passou a ser chamado de comandante da Operação Lava Jato, né? Ele deve alguma coisa ao PT, a alguma figura em particular, ao país por eventuais prejuízos cometidos? Tem muita gente que faz uma crítica que é importante à Lava Jato, né? Que ao invés de prender corruptos nas empreiteiras, ela destruiu as empreiteiras, destruiu a construção civil brasileira. Queria saber qual a tua avaliação sobre isso. Essa é uma das teses levantadas na ação. Eu li a ação, né, li a inicial, né, essa primeira peça que propõe a ação popular, que fala isso, diz que a Lava Jato recuperou muito dinheiro, né, mas que o Brasil deixou de arrecadar o triplo. Fala-se numa avaliação de 142 bilhões que o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis calculou em 142 bilhões o prejuízo que a Lava Jato causou ao Brasil, principalmente pelos danos causados às empresas. Grandes empresas de engenharia que acabaram sendo desmontadas, outras empresas, enfim. Essa é uma das discussões. Mas eu queria primeiro ver essa discussão em relação ao PT, especificamente em relação ao Lula. O que a ação popular diz? Que o Sérgio Moro diz que ele cometeu uma série de ilegalidades ao longo do processo, ilegalidades que demonstravam a sua parcialidade. Aí vamos lá, vou ler. Que autorizou a interceptação de conversas telefônicas de um escritório de advocacia. Sim, ele autorizou grampo de escritório de advocacia. Determinou a condução coercitiva do Lula quando ele nunca tinha se recusado a depor. Sim, isso foi feito. Deu publicidade a conversas telefônicas feitas fora do horário autorizado por ele. Sim, ele fez isso. Aquela gravação da Dilma e do Lula, aquela do Bessias, aquela gravação foi feita fora do horário determinado pelo então juiz Moro para que houvesse a gravação. Ele não apenas autorizou aquela gravação, como divulgou. Divulgou gravações que nada tinham a ver com o processo. Sim, a gente lembra daquela gravação que aparecia a ex-mulher do Lula, então mulher do Lula, xingando, falando palavrão. Tinha outro Eduardo Paes falando mal de Maricá. Nada disso tinha a ver com o processo. Mas essas gravações foram divulgadas. Diz lá inicial que o Moro, de férias e sem jurisdição no caso, atuou para manter o encarceramento do Lula. Sim, ele fez isso. Recebeu o convite para integrar o governo de seu adversário, no caso Bolsonaro, durante o processo eleitoral, quando ele, Moro, ainda era juiz. Sim, ele recebeu esse convite antes do segundo turno da eleição. Ele ainda era juiz e recebeu o convite e aceitou o convite para ser ministro do Jair Bolsonaro. Divulgou uma delação premiada do Palocci que tinha sido rejeitada pelo Ministério Público Federal antes do primeiro turno. Sim, o Moro fez isso. Então, depois foi trabalhar numa empresa de consultoria que prestava serviços na recuperação judicial de empresas que ele, Moro, tinha condenado, tinha imposto sanções. Sim. Então, assim, houve uma série, sim, de ilegalidades cometidas pelo então juiz Sérgio Moro. Né? Isso é inegável, tanto que o Supremo anulou o processo num dos recursos. O Moro até respondeu que não havia no processo, que ele não tinha dito em algum momento sequer, que havia uma relação entre o ex-presidente Lula e a OAS no caso da Petrobras. Então ele não poderia nem ser competente para isso. Então, ao anular tudo isso aí que a defesa está alegando, né, os autores dessa ação judicial, são argumentos que foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, que geraram anulação de sentença e devolveram ao Lula a condição de inocente, porque todos somos inocentes até uma condenação, até a condenação definitiva. Então essa foi a questão. Então esse é um ponto, que aí dá ao Lula o direito de reclamar, é inegável. O outro ponto é essa questão do prejuízo às empresas. Isso é muito mais questionável. Porque o que os advogados dizem é que o Moro estabeleceu punições tão pesadas, pesou tanto a mão, que inviabilizou essas empresas, inviabilizou uma série de obras, então ele tem que indenizar a nação por conta disso. Aí já é mais complicado. Porque eles falam, paralisaram obras como a do polo petroquímico aqui do Rio de Janeiro. Mas assim, se havia ilegalidade, e havia, se havia roubalheira, e havia,
Né? O juiz não pode pensar, não, mas a obra é muito boa, a obra é muito importante, então eu vou deixar passar. Não pode deixar passar. Né? O caso lá da refinaria de Pernambuco. Se tem uma ilegalidade, a justiça não pode compactuar com essa ilegalidade. Então tem que interromper a obra mesmo, não pode deixar que aquele fluxo de propina continue. Então esse outro ponto é um ponto muito questionável. Você pode até argumentar, como você, Rafael, falou no início, aquela discussão que é muito nos Estados Unidos, que sejam punidos os corruptos, mas as empresas sejam preservadas. Essa é uma outra discussão. Mas nesse caso específico da punição aplicada às empresas, é uma questão mais delicada, é uma questão mais política do que jurídica. E a discussão tem que se dar no ponto jurídico das pedaladas, digamos, processuais que foram cometidas pelo Sérgio Moro, especificamente, principalmente em relação ao Lula. Em relação às empresas, é uma discussão mais delicada, não vejo aí uma chance de prosperar nesse aspecto.